Hoje, então, eu queria falar a respeito de um livro que, infelizmente, eu não tenho uma cópia física aqui comigo. Eu li ele pelo Kindle, porque foi a única forma que eu encontrei para ler esse livro agora. E eu tô falando do As Vinhas da Ira, do John Steinbeck, um clássicozão, né, norte-americano. Um livro que foi lançado aí no final da década de 30, iníciozinho dos anos 40. E eu sempre tive muita curiosidade para conhecer a escrita do Steinbeck, porque várias pessoas já tinham me dito quanto o livro era bom, não só esse daqui, mas toda a obra dele, Ratos e Homens, enfim, eu não vou ficar citando livros aqui porque realmente ele tem uma escrita muito extensa, mas eu queria começar pelas Vinhas da Ira, porque para mim era o que eu mais recebia recomendação, que eu mais recebia indicação disparado. E o que se trata esse livro, né, esse clássico? Aqui a gente vai ter uma espécie de road movie em forma de texto, né? Uma família que parte aí numa viagem de um estado da parte leste dos Estados Unidos. E por conta de uma série de mudanças que eles estão passando lá nesse local, né? Eles viviam da agricultura, né? Do que eles produziam, né? Cultivavam, tanto em termos de planta mesmo e de animais. E eles acabaram perdendo tudo por conta da mudança que houve econômica dentro do espaço onde eles moravam. Os bancos começaram a tomar posse das terras e eles foram perdendo aos poucos tudo que eles tinham, não só essa família, mas todo mundo que estava ali no entorno deles. E eles acabaram ficando sem nada, então eles rumaram para a região oeste, para o lado oeste dos Estados Unidos, na promessa de que lá tinha emprego, né? Rolava lá nos jornais um aviso de que lá sim havia muito trabalho na Califórnia. E foi para lá que eles foram. Então eles juntaram tudo que eles tinham e partiram, né, nessa viagem. A história começa, na verdade, centrada na figura do Tom Joad. Esse é o nome dele. Ele é um cara que está saindo da prisão e a gente só descobre isso um pouco mais na frente, né? Não é no iniciozinho, é lá no começo, mas demora um certo tempo. Isso não é spoiler nenhum. Mas é interessante descobrir esse lado dele, porque a gente não espera realmente, pelo menos eu não esperava algo do tipo, da maneira como a história estava sendo contada, né, no caso. Mas ele é um ex-presidiário, ele cometeu um homicídio, matou um cara, cumpriu parte da pena e foi liberado. E ele vai rumando para casa e nesse trajeto ele vai se deparando com essa mudança, né? Ele percebe que tem algo diferente naquele cenário, que não está muito certo, ou que não está como ele tinha deixado aquele espaço. E nesse caminho até a casa dele, ele encontra um outro cara que é fundamental na história, que é o pregador, que era uma espécie de ex-pastor, e que vai acompanhar a família até o final. Então, assim, eles vão agregando pessoas, né? Personagens vão aparecendo, eles vão adentrando no núcleo daquela família, que já é grande por si só, mas se torna ainda maior por conta das pessoas que vão se juntando a ele durante todo o trajeto. Ele não encontra de imediato essa família e quando ele chega na casa está totalmente abandonado, como se tivessem largado ela às pressas, mas ele nota que a família saiu por algum motivo, né? Eles não foram fugidos, tipo, esqueceram ele, foram para outro lugar, mas ele sabe que há algum rastro dessa família e que eles deixaram aquela casa, aquele espaço, porque realmente eles precisavam fazer isso. Quando acontece esse encontro, né, do Tom Joad com o restante da família, né, com o pai, com a mãe, com os irmãos, com o tio, eles vão todos, né, partem dessa ideia de que há uma vida, há uma possibilidade de vida nesse outro lado do país e é para lá que eles vão, né? Eles compram ali uma espécie de caminhão que cabe todo mundo e o pouco que eles possuem cabe ainda dentro daquela parte de cima, né, do caminhão. E daí eles vão, né, vão começar essa viagem para o desconhecido. Eles nunca foram para essa região, nunca foram para a Califórnia, mas eles vão com esperança muito grande dentro do peito. E é isso um grande problema que eles têm logo de imediato, porque eles criam uma expectativa de que vão encontrar sim esse emprego, vão encontrar uma nova forma de continuar a vida deles, mas não é bem isso que eles encontram. À medida que eles vão chegando na Califórnia, que eles vão vendo que está realmente mudando o ambiente, que está mais verde, está realmente, o cultivo ali está mais vivo e mais presente, mas as pessoas que vão se deparando, tem algumas que estão fazendo até o caminho inverso, estão retornando para o lado oeste, e sempre eles encontram um discurso de desmotivação, de que lá não é tudo o que eles esperam, de que não há tantos empregos assim, de que eles precisam ir com calma, mas eles vão
porque o único recurso que eles têm é aquele, né? O único plano que eles têm para continuar vivendo é aquele. E realmente não é assim que eles se deparam, que eles encontram a realidade quando chegam do outro lado do país. A gente vai ter aqui um livro que tem assuntos muito delicados sendo tratados. A gente vai ter uma discussão que vai partir dentro dessa história, que vai mexer muito com a questão do movimento social, né, da força do povo, da força da massa. Eu até comentei uma coisa parecida lá no Instagram, mas as bases do que seria essa força motriz gerada por semelhantes que estão passando por uma situação difícil, por uma condição um pouco mais complicada, e isso tem as bases descritas lá muito bem. O exemplo que as pessoas passam, a situação em que elas vivem, tudo que está ali no entorno delas é cada um desses elementos, eles meio que montam e sustentam o que seria essa união e essa massa que eu tanto falo aqui. Há também ali nas entrelinhas uma discussão muito forte de preconceito, né, de aceitação do diferente, de lidar realmente com essas diferenças, né, porque o que essa família faz é como se fosse uma diáspora, né, uma corrida do ouro, só que ao invés de buscar essa riqueza, eles vão encontrar comida, procurar alimento. E é isso que é mais delicado, né, isso que assusta mais, porque eles passam fome, né, eles meio que sucumbem àquilo tudo. Eles vão se degradando, né? A gente vai percebendo que os aspectos mais humanos deles vão se perdendo e ficando pelo caminho, porque o mundo faz deles assim, né? O contexto onde eles estão inseridos, a dificuldade que eles têm para encontrar alimento, para encontrar trabalho, as condições de serviço que eles encontram, o pagamento que é ínfimo, assim, é um valor que não dá para se manter. Eles vão cada vez mais se tornando animalizados, eles vão perdendo a constituição física, né, o bem-estar. Há uma degradação muito forte ali dessa família. E a gente está falando de pessoas que estão passando por uma dificuldade de saúde por conta da idade, já tem uma idade bem mais avançada, ou porque estão com a gravidez, tem uma das irmãs que está grávida e ela sofre muito por conta disso. Então são vários elementos que vão se juntando e contribuindo para que cada vez mais esse cenário e esse diagnóstico dessa família se agrave cada vez mais. E você fica com essa sensação, esse sentimento de esperança muito forte, mas você espera que aquilo vai dar certo, mas você sabe que não. Você sabe que em um dado momento aquilo realmente não vai ter como mudar, aquilo não vai ser possível evitar, mas você tenta e tem uma esperança até a última hora, assim como os personagens também têm. É um filme, aliás, é um livro muito triste, é uma história muito triste, mas ele tem um apelo visual muito forte, ele tem um apelo sensorial muito forte. Eu acho que por isso o autor Steinbeck ele tem usado tantos elementos descritivos, né? Os textos são bem longos, os capítulos são longos, então ele situa o leitor de uma maneira muito hermética, né? Ele vai começar ali das bases do solo, da poeira, da areia, das plantas, o movimento das plantas, do algodão. Então ele vai fazendo com que a gente enxergue realmente tudo que os personagens estão vendo, sentir o que eles estão sentindo, e isso fica muito vivo durante o processo de leitura. Então é o tipo de obra que realmente mexe com o leitor, ele vai, né, cutucar algumas feridas e dar alguns choques de realidade, sim. Mas é extremamente válido, eu acho que é importante a gente conversar a respeito disso. Tem muita coisa interessante, tem muita informação ali que está nas entrelinhas e que dá realmente muita discussão, que dá para gerar uma conversa muito interessante. E eu queria continuar ela lá embaixo, né? Quem leu esse livro, eu sei que muita gente já leu. Eu tive um retorno muito bom lá pelo Instagram, quando eu postei fiz a postagem do livro que eu tinha terminado. E vamos continuar conversando lá embaixo, me diz o que é que você achou. Me indica outras obras do autor, porque realmente quero ler mais coisas dele e eu não sei por qual continuar agora. Faz um comentário extra se você quiser, avalie o vídeo, né? Rede social também está lá no box da descrição. Obrigado por ter assistido e até mais.